Martins, que foi visitar uma feira livre. A feira livre tem produtos ou não tem? Fernando Martins, bom dia ainda, Fernando. Bom dia, Tiago. É verdade, não ter ligado na cidade. Eu falei assim, quer saber, eu vou dar um pulo na feira. Mas olha, tem pouquíssima coisa por aqui. Eu estou na José Maria Uita, que é região da Vila Mariana, e a situação é bem complicada. Eu tenho conversado com alguns feirantes, eu vou mostrar para quem nos acompanha pela internet como é que está essa feira. Essa feira, inclusive, ela é bastante grande, costuma ser em dias normais. Conversei com bastante gente aqui, disseram que não tem nem um terço das barracas que costuma ter aqui, só tem espaço vazio hoje. E as próprias barracas também, as próprias bancas com pouquíssima mercadoria. Nessa aqui que eu estou passando, inclusive, o que tem é para hoje. Para amanhã não se sabe. Muito provavelmente essa barraca que está aqui iria para outro local da cidade de São Paulo. E não vai conseguir ir por falta de produto. Olha, o que tem de tomate nessa barraca, por exemplo, aqui, não chega a 25 tomates, é o que sobrou, 30 tomates. Já não estão tão bonitos e ainda assim agora deu uma diminuidinha, caindo para R$6 o quilo. Eu conversava aqui com o seu Antônio, que é o feirante. Você é a... Lúcia. Lúcia, amanhã? Sem chance, sem mercadoria, sem combustível, sem nada. Aí, olha, a feirante dizendo isso. Amanhã, sem mercadoria, sem combustível, sem nada. Ali em cima tem uma outra barraca onde a cebola está custando mais ou menos R$10 o quilo. É a situação que o pessoal está encontrando por aqui. É o que tem também, ó. Essa barraca só tem cebola, limão e alho. E aqui, como eu disse, a cebola a R$10 o quilo, já que os próprios feirantes estão comprando, segundo eles, a um preço muito mais alto do que o de costume. Acabou a feira, são 2, 3 corredores de barracas e a feira já terminou aqui, que é, inclusive, uma feira bastante tradicional da região da Vila Mariana. Denise, até faço essa pergunta a você, que é, obviamente, a nossa especialista em economia. Tem gente que me disse que conseguiu comprar aqui na feira ainda com preço mais alto, só que mais em conta do que o supermercado. Uma senhora me informou que no supermercado ela encontrou alface a R$11, mas aqui ela conseguiu levar 2 pés de alface por R$5, R$6, porque os produtores estão conseguindo através de pequenos sitiantes aqui da região metropolitana de São Paulo. O pessoal tem que prestar bem atenção no abuso dos preços, não é? Exatamente, tem que prestar atenção no abuso dos preços, tem essas estratégias todas, mas nós vamos conversar agora, Fernando, com alguém que pode dar uma informação muito mais geral dessa situação do país. Tiago, bom, gentilmente nos atende ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Carlos Marum. Ministro, bom dia, a gente está ouvindo um repórter nosso que está numa feira aqui em São Paulo. E a grande questão é, quando os caminhoneiros voltam ao trabalho, ministro? Bom dia mais uma vez. Quase que eu poderia dizer pergunta para os caminhoneiros. Na verdade, o governo já está cumprindo todas as condições estabelecidas nesse excelente acordo que efetivamente, digamos, se constitui numa grande vitória para a categoria. E nós estamos, felizmente, notando uma diminuição do movimento paredista, não nos níveis que nós desejávamos, mas consistente. Lentamente, mas de forma consistente, está acontecendo aquilo que nós queremos, ou seja, a volta dos trabalhadores de carga ao trabalho. Tá? Além disso, começamos a coibir essas ações de não caminhoneiros que tentam impedir os caminhoneiros de trabalhar. Essa noite no Maranhão, uma operação conjunta das Forças Armadas e da Polícia Rodoviária Federal utilizou a força para desobstruir um bloqueio, prendeu 7 pessoas e nenhum dos 7 era caminhoneiro. Então, essa é a realidade. Os caminhoneiros, aquele caminhoneiro que vive do frete, que está começando a querer trabalhar e já está trabalhando. Todavia, ainda existe movimentos infiltrados que impedem que o sucesso das nossas iniciativas não sejam totais. Mas continuamos trabalhando para que, no mais rapidamente possível, essa crise de desabastecimento
deixe de existir. Professor Vila. Ministro Carlos Marum, bom dia. Marco Antônio Vila. Ministro, nós estamos acompanhando há dias e fazendo quase uma cobertura direta na Jovem Pan o grave problema que está passando todo o Brasil e tal. No caso de São Paulo, os nossos ministros percorrem a cidade de São Paulo, a região metropolitana, e a situação é à beira do caos. Nós estamos quase chegando à anarquia, ministro. Então, o que me chama a atenção, eu queria perguntar para o senhor alguns pontos, que eu fiquei muito preocupado com a fala do presidente da República, que veio a São Paulo, desnecessariamente, vale destacar, no país vivendo a crise mais grave das últimas décadas, ele vem falar platitudes hoje de manhã em São Paulo, quando nós estamos no meio de uma crise infernal. Então, o que nós vemos, e o governador de São Paulo hoje fez um pronunciamento, uma breve entrevista coletiva, a impressão que dá, e daí vem as questões para o senhor, é que é o seguinte, que há uma série de promessas que foram feitas aos caminhoneiros, mas elas não foram oficializadas, ou seja, ou medidas provisórias, ou ações através de decreto, publicação no Diário Oficial. A impressão é que dá que há um conjunto de medidas, mas que até agora não foram devidamente sancionadas pela Presidência da República. Isso é verdadeiro ou não? Isso é uma impressão, ainda bem que você colocou, e dá a impressão, mas é uma impressão equivocada. Eu vou te colocar ponto a ponto. Sim. O que nós podíamos resolver por medida provisória, nós já resolvemos na noite de domingo. Foi editada uma medida provisória que obriga todas as estradas do país, federais ou não, a suspenderem a cobrança de pedágio pelo terceiro eixo suspenso, certo? Isso foi uma medida provisória editada, já está no Diário Oficial de ontem, que saiu logo após a meia-noite, antecipamos a divulgação do Diário Oficial, saiu logo após a meia-noite, nos primeiros minutos da segunda-feira, certo? Então isso já está valendo. Segundo item, a medida provisória que estabelece o valor mínimo do frete, certo? Em conversa com o Congresso, nós notamos resistência à aprovação dessa medida, então nós já editamos uma medida provisória. E também eu quero destacar, aproveitar que estamos conversando com você, para destacar um aspecto. Muitas vezes as pessoas ouvem falar de medida provisória, e pensam que a medida provisória ela é provisória. Na verdade, a medida provisória ela tem efeito imediato. É como se fosse o antigo decreto. Sim, decreto-lei. Ele tem efeito imediato. Então, hoje já está valendo o valor mínimo para o frete. Claro que acontece uma acomodação, mas hoje já está valendo. Terceira situação que nós podíamos resolver por medida provisória é a questão da... Ministro, só um minutinho, eu só quero dar um recado para os nossos ouvintes da Jovem Pan FM. A partir de agora, transmissão do Pânico, mas a gente continua aqui em AM e também na rede Jovem Pan News. 12:01. Pois não, ministro então, Carlos Marum pode continuar, por favor. Então, a terceira medida, eu falei de duas medidas provisórias, a terceira medida, a CONAB. A CONAB, por medida provisória, foi autorizada e determinada a contratar no mínimo 30% dos seus fretes com caminhoneiros autônomos, organizados, é verdade, em cooperativas, que é a forma comum de organização. Não posso, eu passar lá, eu sou autônomo, não é assim. Mas 30% já está valendo, já está acontecendo. Outra coisa é o congelamento do preço do diesel por 60 dias, certo? Isso também já está valendo. Ele está congelado, e só vai subir de 30 em 30 dias, quando pode, inclusive, descer. E nós estamos numa tendência de baixa. Então, esses 4 já estão valendo. Deixa eu só perguntar esse último, desculpe, ministro, a questão do congelamento do diesel. Porque nós falamos também com os representantes dos postos de gasolina, porque o valor, qual que seria o valor que chegaria na bomba tal, né? Porque a impressão que dá é que tudo é decidido, mas no fim vai ter um conflito no posto de gasolina terrível. Vai ter. Ali que vai... Não chega a ser terrível. Mas é uma situação complicada, porque lá... mas eu vou tentar esclarecer. Como é que fica? Qual é o porquê? Assim, diziam, tem a questão dos 46 centavos, né? O preço original era 2,33, tem 40% de impostos, mais o frete, daria 2,80 por 60 dias, como o senhor disse e tal, né? Não é 2,80. Não. Como é que ficaria, por favor? O que tem que acontecer no posto, certo? No posto de combustível, é baixar 46 centavos em relação ao preço do combustível que era praticado antes da crise, na segunda-feira. Ou seja, o desconto que nós estamos subsidiando na refinaria
ele tem que chegar à bomba de gasolina, ele tem que chegar ao tanque do caminhão. Esse é que é o desconto. A redução é essa, 46 centavos. Se o cidadão lá vendia por R$10, certo? E tinha gente que comprava, porque aí tem que entrar também a lei da oferta e da procura. Tá? Ele vai ter que vender a 9 e... Isso não existe, estou só dizendo um absurdo. Sim, tá? Mas eu estou dizendo isso, quer dizer, nós não podemos... a livre concorrência é um dos princípios da atividade econômica brasileira que estão previstos na Constituição. Se não me engano, no artigo 172. Se não me engano, é isso. Ministro... No artigo 172, então veja bem, nós não podemos chegar lá e obrigar o posto a vender por tanto. Agora nós podemos obrigá-lo a repassar o desconto que está sendo dado, a redução de preço que está sendo dada na refinaria. Aí você vai me dizer, mas e se ele não fizer? Se ele não fizer, tem que haver a denúncia. E nós temos já uma medida do Ministério da Justiça, através da sua Secretaria do Consumidor, que determina aos PROCONs a fiscalização e a aplicação de sanções. Quais são as sanções? A primeira sanção é a multa, na sequência a suspensão da atividade, e a terceira é o encerramento da atividade, obviamente que aplicadas de forma, aplicadas com graduação. Então, Ministro Marum, que nós podemos fazer. É Denise quem está falando. Eu queria saber como é que foi feito esse cálculo dos 46 centavos, porque há uma grande dúvida em relação a isso, e o que importa para o caminhoneiro hoje, que ainda está parado nas rodovias, é saber que ele vai pagar efetivamente esse desconto de 46 centavos. E nós tivemos o governador de São Paulo, Márcio França, dizendo que ainda faltava a publicação efetiva de algumas dessas medidas. O senhor citou a questão de frete, de pedágio e tudo mais. Agora, o cálculo de preço, porque o próprio ministro da Fazenda, ele criou uma certa divergência em relação à tributação. Sim. Então, o corte de CID dependeria de reoneração de folha. Há muita informação e contra-informação nessa questão dos preços, porque o caminhoneiro não importa a questão de mercado, ele quer ver o desconto. Pois é, então isso é importante. O caminhoneiro quer ver o desconto. Graças a Deus você também tem o mesmo pensamento que eu tenho. Esse é o pensamento meu. Tá? Então, veja bem. Esse 46 centavos é o somatório dos valores da CID, do PIS e do CONFIS incidentes no litro de óleo diesel, no valor do litro de óleo diesel. Então o governo está tirando o efeito. O governo está tirando o efeito. Numa série de atuações, o governo está tirando o efeito. Qual é o efeito? A cobrança de 0,46 centavos no óleo diesel. Isso quer dizer o seguinte, não incide mais nem o imposto federal no óleo diesel. Nós estamos retirando todos os impostos federais. Tá? Por que isso ainda não está colocado? Porque nisso é necessário sim uma questão, mexer no orçamento, certo? E para se mexer no orçamento, só se mexe no orçamento a partir de lei, não se mexe no orçamento a partir de medida provisória. Então tem gente que entende pouco de legislação e de administração pública, com todo respeito, que não é nenhum demérito. Chegou um momento que eu também pensei que podia fazer por medida provisória. Deixa eu lhe colocar, com isso não estou querendo diminuir ninguém. Mas acho que nós podemos fazer uma medida provisória que mexa no orçamento, não pode. Tá? E se nós, veja bem, se nós considerando que precisamos fazer esse aporte, ou ter pelo menos esse contrato assinado com a Petrobras, para que possa haver essa diminuição, se isso começasse a ser feito simplesmente por uma determinação, por exemplo, do presidente da República, isso se constituiria num empréstimo da Petrobras ao governo brasileiro, o que se constitui uma pedalada, e nós sabemos o que resultou das pedaladas fiscais que aconteciam. Agora, ministro, como é que vai ser o encaminhamento disso? O senhor falou que depende de uma mudança na lei. Chego nesse momento. Então, mas como que vai ser? Nós temos que votar hoje a reoneração. Certo? O senhor acha que vota hoje? O Rodrigo Maia deu uma declaração que não vai aprovar qualquer aumento de imposto. Não, mas pois aí que tá. Veja como as informações são mal colocadas. Ele deu uma declaração formal. O Rodrigo Maia já votou a remuneração. O Rodrigo Maia já votou, então ele não tem mais nada a ver com isso. Agora está na... E nem nós vamos enviar para ele qualquer pedido de aumento de imposto. Isso já foi votado na Câmara, está
no Senado, certo? Ontem o Senado trabalhou e limpou a pauta, ou seja, haviam medidas provisórias trancando a pauta do Senado, que a medida provisória é assim, foram aprovadas. Então, foi aprovada ontem a urgência da votação desta reoneração. Hoje ela vai ser aprovada, nós temos a convicção disso, e essa aprovação vai acontecer hoje e amanhã, ou no mais tardar, porque existe aí na sexta-feira, na refinaria da Petrobras. Agora eu torço que aconteça amanhã, mas eu estou botando sexta-feira porque quinta é feriado. Para que também não passe uma informação que pode não acontecer. Amanhã eu gostaria de ter a satisfação de dizer, olha, já valeu. Mas se não, vai ser na sexta-feira. Daí nós vamos poder dizer, na refinaria, este diesel está saindo com valor reduzido de 46 centavos em relação ao... Mas está zerando o PIS/COFINS? O valor do PIS/COFINS. Nós não estamos zerando o PIS/COFINS. Se nós zerássemos o PIS/COFINS, nós teríamos que aumentar a arrecadação. Seria aqueles 14 bilhões que deram para aquela polêmica toda. Aumentar a arrecadação. Então quanto que vai ser cortado de PIS/COFINS? Então calma que eu quero até te explicar isso. As pessoas que estão pedindo, não, isso aí não adianta, tem que zerar o PIS/COFINS. Você só pode diminuir a arrecadação com compensação de arrecadação. Certo? Então nós teríamos que buscar a arrecadação. E daí poderia surgir a possibilidade até de tentar um novo imposto. Certo? Como nós não vamos cortar o PIS/COFINS, nós vamos usar o dinheiro do PIS/COFINS para subsidiar o diesel, não será necessário nenhum aumento de imposto. O senhor garante aqui que não terá aumento de imposto? Estou garantindo que não haverão aumento. Então, mas qual vai ser a redução de PIS/COFINS na prática? O meu cálculo, que eu tenho apresentado e que foi isso baseado em conversas com o Ministério da Fazenda, é que isso é de 10 bilhões de reais. Sim. Mas percentualmente, no que reflete no preço do diesel? Não é percentualmente. Não, em valores. 10 bilhões de reais. Isso daí viabiliza os 46 centavos, é isso? Esses 10 bilhões de reais serão suficientes para que nós subsidiemos essa diminuição no preço do diesel, da qual eu estou comentando, que estou falando. Ontem eu vi uma entrevista do Guardian, onde ele falava em 9 bilhões e meio. 9,5, isso. Então, eu posso até ter cometido esse erro de 500 milhões de reais por precaução. Na verdade, a palavra é sobre isso... Mas o senhor não falou ainda a alíquota do PIS/COFINS, quanto que vai ser a redução? Não, o detalhe eu não sei, Deixa eu só perguntar, então, uma questão política para o senhor. O PIS/COFINS deixará... A redução que nós estamos dando ao diesel, como bem você me disse, o que interessa ao caminhoneiro é o preço da bomba e o preço que o diesel chega ao seu tanque. Então, a redução que nós estamos dando no valor do óleo diesel é de 46 centavos, que é a soma do valor do PIS/COFINS e da CID. Essa redução, o PIS/COFINS e a CID serão zerados. Certo? Zerado. Não chegará mais ao consumidor o valor da CID e do PIS/COFINS no óleo diesel. Ministro, não há uma certa dissintonia aí entre os ministros em relação a essa greve? Porque veja o seguinte, deixa eu só expor uma questão breve ao senhor. O ministro da Fazenda tinha dito ontem que ia aumentar os impostos. Hoje ele disse que não é bem assim. Aí recebeu uma dura resposta do presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia, que disse, olha, não vai ter aumento de impostos, porque isso aqui é uma democracia e ele não manda, entenda-se, o ministro da Fazenda, não manda no Congresso, né? Assim, o que ele falou ontem foi muito irresponsável, né? E aí continua o mesmo senhor Rodrigo Maia dizendo assim, olha, de jeito nenhum, a Câmara não vai aprovar nenhum aumento de impostos, não tem a menor chance. Então a pergunta ao senhor é o seguinte, duas, na verdade, que se desdobram. O senhor está dizendo que não vai ter qualquer aumento de impostos para cobrir esse rombo, que afinal é um valor considerável. Da onde vai vir então o dinheiro? Não vai haver aumento de impostos, vai haver reoneração, certo? Vai haver reoneração, nós estamos aprovando o projeto. Pode existir algum outro tipo de medida arrecadatória, a venda de ativos, pode existir algum outro tipo, eu não sei. Tá? Nesse momento, o que me preocupa primeiro, que nós não estamos escondendo
que isso existe um custo, existe um valor a ser pago por esse subsídio. Sim. E, da minha parte, é a chegada ao caminhoneiro, é isso que me preocupa na função que eu exerço aqui no governo, é que o que nós nos comprometemos chegue ao caminhoneiro, não fique perdido no posto. Não fique perdido nem no transporte, não fique perdido, ou seja, chegue a bomba. Então nós temos a garantia de que vai sair da refinaria por esse preço reduzido. Perfeito, e temos a fiscalização, tomamos medidas e fiscalizaremos a venda nos postos. Agora, o que é fundamental? Tem que voltar à normalidade para que o grande fiscal disso aí vai ser o caminhoneiro. Ele vai ter que efetivamente abastecer onde o preço estiver reduzido. Certo? Essa é a realidade. Mas veja o seguinte, ministro, só uma questão muito simples. Deixa eu fazer uma defesa do guarda também. Tá. Eu jogo no time, né? Sim. Eu vi ontem a entrevista do guarda. No momento me chegaram várias considerações, eu vi a entrevista do guarda. Lhe colocaram quais seriam as possibilidades. Ele por ser um técnico, sim, e que, obviamente, preza muito a credibilidade, as alternativas que tem são essa e essa. E colocou entre as alternativas o aumento de impostos. Você sabe que para você criar um imposto, sim, você tem que ter anualidade. Se nós criarmos um imposto esse ano, ele só vai valer para o ano que vem. Certo. Então, quer dizer, essa situação é chamada anualidade. Tá, eu sei, não sabemos. Então, não é que ele colocou que vai criar imposto, ele colocou entre as alternativas possíveis. É porque ele não é um expert em comunicação, ele é um expert em finanças públicas. E colocou isso dessa forma. O Rodrigo colocou de forma correta, que não há nenhuma condição política, nem vontade política de aumento de impostos. Eu ontem já havia me manifestado. Nesse sentido, é essa a posição do governo. Tá. Então, são questões muito breves, ministro, é só para que nós... O meu tempo está começando a querer se esgotar, mas ainda estou à disposição de vocês. Não, eu falo questões breves, até porque são questões complexas, e o importante sempre... O nosso objetivo... Também você fez uma consideração em relação ao governador. Sim. Certo? O governador, o que aconteceu com o governador? O governador recebeu um grupo de caminhoneiros, sim, certo? Que ele entende representativos do movimento, pelo menos aí em São Paulo, certo. Tá? E solicitou que o governo fosse até aí dialogar com ele. O governo foi. O presidente me mandou, já que o governo é um governo do diálogo, eu estive aí. Tá? Estive aí e foram feitas algumas reivindicações. Isso tudo que eu estou falando está gravado, a reunião foi gravada. Não tem, mas aí o governo do Estado foi gravado toda a reunião. O governo do Estado tem gravações que permitem atestar a verdade de tudo que eu estou dizendo. Todas as reivindicações que nos foram apresentadas estão atendidas. Num primeiro momento, no meio da tarde, quando eu dei um retorno para o governador, que deve ter sido pelas 14h30 de domingo, e eu não retornei aí, porque eu não podia ficar 3 horas naquele dia sem comunicação, que seria necessário para o meu deslocamento, certo? Eu não poderia naquele dia ficar 3 horas sem comunicação, por isso que eu não fui aí, e por isso que eu já disse que talvez não fosse. Quero deixar bem claro, que eu não disse amanhã eu volto aqui, não. É possível que eu volte, mas se não acontecer, eu vou me comunicar com vocês através do governador. Certo? Também no áudio vocês vão ver que isso em algum momento foi dito. Sim. Eu disse, governador, nós temos condição de tomar medida que faça chegar esse desconto à bomba. Certo? Que é essa que nós estamos tomando através do Ministério da Justiça. Certo. Governador, nós temos condição de garantir então que esse 46 chegue à bomba. Governador, nós temos condição de editar uma medida provisória, certo? Que faça valer para todo o Brasil a questão da não cobrança do terceiro eixo suspenso, quando o caminhão estiver vazio. Nós podemos atender. Mas ainda não temos condição de garantir esse congelamento inicial de 60 dias. E até vou dizer por quê, porque existiam entidades que não sabiam se isso era positivo. Até porque existe um viés de baixa e daqui a pouco a probabilidade é que um reajuste em 30 dias pudesse até baixar o preço do combustível. Mas então, o governo continua aberto à negociação? O governo continua aberto à negociação? Nós não negociamos só com São Paulo.
E tudo... Nós negociamos por telefone ao vivo. Ontem, inclusive, eu vi na Globo News, né? Na Globo News, estou vendo aqui agora o Guardia dando uma declaração que o governo vai reduzir incentivo fiscal. É outra coisa. Sim. Impostos não vamos criar. Tá. Então, fechou essa questão. Então, veja bem, voltando. Por que eu não afirmei? Porque haviam entidades que não queriam que ficasse de 30 em 30 dias até o final do ano, certo? Então, eu disse, esse nós não podemos, né? Sim. Aí o senhor disse... Deixa eu ver. Não, aí o senhor disse que todas... Então, tudo bem, o governo continua aberto às negociações, ponto 2. Não, continua aberto no domingo. Não que continua aberto no domingo. Quer dizer que não negocia mais, é isso? Ao final, porque nós atendemos todas as reivindicações. Então, isso que eu queria que o senhor falasse. Todas as reivindicações estão atendidas. Então, todas as reivindicações... São Paulo, que vai reunir hoje com o pessoal aí, pode declarar. O governo federal atendeu todas as suas reivindicações. Esta é a verdade. Portanto, não cabe mais continuar negociando, ponto, né? Agora nós precisamos fazer com que aconteça o que já está acontecendo em vários lugares, que é o retorno dos caminhões ao seu trabalho e ao abastecimento da população brasileira. Perfeito. E por fim, o dinheiro, que afinal o dinheiro não cai do céu, o dinheiro que os 13,5 bilhões ou algo próximo a isso, não vai vir do aumento de impostos. Então, saiu esse 13,5, eu estou com 10 da cabeça. 10? Bem, já apareceu 9, 10, 13, então o 13, ministro, se não for aprovada a reoneração. Então é isso. Bem. É esse o cálculo. Aí você vê hoje um jornal, uma jornalista, né, que me chama de pitbull, me chama de mentiroso, diz que eu falo demais. Por quê? Então eu vou me recusar a ouvir a imprensa, é isso que a imprensa quer? Eu recebi vários jornalistas solidarizando comigo. Sim. E ela diz o quê? O ministro diz que vai ser 10 bilhões e, na verdade, vai ser 13 bilhões. Isso, ponto 5. Então, essa jornalista saiba que se ela tiver, efetivamente, algum pouco de consciência, põe lá, o pitbull, o Marum, estava certo, é 10 bilhões de reais. Tudo bem, são 10 milhões. Eu vou dizer uma coisa para você. Sim. Eu posso, mas é difícil eu errar. Posso errar. Claro. Mas é difícil eu errar. São 10 bilhões. De onde vão vir os 10 bilhões, assim, em síntese? Não é de aumento de impostos, vai realocar... De onde é que vai vir? Vai ser pago pelo governo, mas o governo não produz. Vai ser pago pela sociedade que produz. É isso. Mas é isso que eu queria saber. Então o senhor está dizendo que os 10 bilhões vão ser pagos pela sociedade. Só que nesse momento, em cortes no orçamento, em cortes nas despesas e, eventualmente, no fim de alguns incentivos fiscais. Então mas não através de impostos. Agora, esses detalhes realmente, no detalhe eu não tenho. O que eu tenho é uma afirmação, uma garantia a fazer. O óleo diesel, assim que começar a circular, por quê? Porque esse diesel que vai sair da refinaria tem que chegar, com esse novo preço, tem que chegar no posto de combustível, certo? Sim. Para que possa realmente valer esse novo preço. E para isso tem que haver circulação, porque hoje os postos de combustível têm estoque de diesel. Então é possível dizer que a greve acabou ou vai acabar amanhã? A greve dos caminhoneiros acabou já. Já acabou. A greve dos caminhoneiros acabou. Hoje existe um outro movimento. Ministro, eu sei que o senhor vai para uma coletiva agora. O senhor vai para uma coletiva agora. O que o senhor vai antecipar? O que o senhor vai falar na coletiva? Não sei se eu vou para a coletiva. Eu perguntei se eu preciso estar na coletiva. O senhor prefere estar aqui na Jovem Pan, é melhor, né? Deixa eu só perguntar para o senhor isso. Isso é importantíssimo que o senhor disse, ministro. Quer dizer que a greve acabou. Se a greve acabou, veja o problema. A greve acabou, eu digo o seguinte, a greve é vitoriosa. As reivindicações foram atendidas. Agora existe uma natural retomada do movimento, da circulação, que está sendo prejudicada pela infiltração de outros grupos no movimento. Você veja, nós prendemos ontem 7 pessoas, nenhum era caminhoneiro. Sim, no Maranhão, o senhor disse. Dos caminhões tentando dirigir. Então não é mais um movimento de caminhoneiro. Mas a greve... agora. Mas aqui em São Paulo, ministro, que é o estado que tem a maior população, né, das 27 unidades da federação, a situação... Pessoal, eu vou ter que ir mesmo, vai ver, então não, tá um legal. Ok, ministro Carlos Marum, muito obrigado pela entrevista. Tá bom,
Mas agora, me disseram aqui que já começou aqui. O senhor quer complementar? Vamos lá, Vila, ministro. vamos lá. A questão, é bom falar com o senhor, que o senhor responde mesmo. A questão que se coloca, ministro Marum, é o seguinte: a situação é muito grave ainda, não há abastecimento, há um desabastecimento de tudo aqui. Tem um feriado que dificulta, tem um feriado, né? agora quinta e sexta. Eu não minto, tem gente que diz que trabalha 24 horas por dia, né? Tem gente que ganhou até ação judicial, que provou na justiça que trabalhou durante 3 meses, 24 horas por dia. Isso no tempo da farra das ações trabalhistas que existiam no Brasil. Sim. E que por uma ação do governo Temer e do parlamento deixou de existir. Certo. Então eu não vou mentir que eu estou trabalhando 24 horas por dia. Tem gente que ganhou ação, não. Sim. Trabalhou 24 horas. Mas o senhor está por trabalhando dia. bastante, isso que importa. Mas eu né? estou trabalhando bastante para que o abastecimento volte a acontecer com normalidade. A normalidade não é comboio protegido por forças policiais. Claro. A normalidade é o caminhoneiro entrar na boleia, dirigir, daqui a pouco parar. Quando isso vai ocorrer, na estimativa do senhor? A nossa expectativa é que até amanhã nós teremos notícias muito positivas e que sexta-feira nós já poderemos comemorar, digamos, a volta da normalidade. Essa é a minha expectativa. Ministro Carlos Marum, obrigado mais uma vez. Certo, tá bom, um abraço. Olha, eu